am fine. Então, olá, tudo bem? Espero que você esteja bem. Welcome, bem-vindo. Se você for um rapaz, bem-vinda. Se você for uma moça. Então, vamos dar sequência à nossa aula, não vamos perder muito tempo, certo? Então, deixa eu compartilhar aqui a tela. Deixa eu me colocar aqui um pouquinho maior na tela para aparecer. Ok, então tá. Então, vamos começar. A primeira questão aqui é o formato, né? Eu sempre começo aí porque às vezes o aluno se distrai, então opte, faça a escolha por ver a aula e ver o vídeo na horizontal, né? Com o celular deitado ou tablet deitado. Isso vai facilitar a sua leitura, as imagens vão ficar mais claras. Então, não vai funcionar vertical? Vai, né? Mas não é o recomendável. É como quando alguns jogos só são na horizontal, alguns jogos só são na vertical. Normalmente, filmes, vídeos que a gente vê no celular ou no tablet, normalmente é nesse formato deitado, então é o que eu aconselho a vocês, ok? Voltando aqui, então na última aula nós vimos um novo conteúdo. Então eu tenho certeza que muitos de vocês sentiram bastante dificuldade. Por quê? Porque realmente agora a gente começou os conteúdos de quinto ano. Até o último conteúdo, se eu não estou enganado lá, acho que era Happy Birthday, né? Que seria o aniversário. O conteúdo era um conteúdo que você já tinha visto quem estudou comigo no passado e já só estava relembrando. O que eu fiz também, acrescentar coisas novas, até porque muito do que é apresentado em inglês, às vezes eu dou uma resumida, por causa de uma questão de tempo, uma aula em sala de aula de 40 minutos. Como a gente tem um tempo maior aqui para fazer as atividades em casa, você pode se organizar no tempo, eu acrescentei algumas coisas, mas essencialmente era o que você já tinha aprendido. O que que acontece? Agora nós estamos realmente vendo novos conteúdos, e são conteúdos que não são tanto vocabulário. Nós até vemos vocabulário, mas o que que acontece? Quando nós vemos esse vocabulário, nós não precisamos também treinar esse vocabulário dentro de maneiras de se comunicar. Então, assim, muito desse ano nós vamos ver palavras que não são nome de coisas. Nós vamos ver palavras que têm função na língua, como a que a gente viu aqui, os demonstrative pronouns. Gostaria de mandar um recado para alguns alunos no vídeo aqui. O Miguel, fiquei muito orgulhoso com o comentário da sua mãe. Eu sei o quanto que você está se esforçando para tirar notas muito boas, estou vendo essas notas muito boas, e a tristeza que você ficou de não ter tirado 1000. Acontece, tá? Eu tenho certeza que você se esforçou ao máximo e, e mereceu aquela nota. Às vezes a gente não tira o 1000, mas a gente se esforça pelo 1000. E o se esforçar, isso nunca vai ser tirado de você. E também gostaria de mandar um beijinho, né? Um agradecimento. Eu fico muito orgulhoso com o trabalho da nossa aluna Liz, que é a nossa listradinha, que está fazendo alguns vídeos, né? Já fez 2 vídeos de inglês, eu fiquei muito orgulhoso, fiquei muito feliz, olhei aquele quadro negro ali com todo o conteúdo e disse, olha, daqui a pouco eu perco emprego para a Liz, porque ela fez todo o conteúdo ali e a explicação muito boa. E até conversei com a Lisa, eu disse assim, ela me perguntou, mas a minha pronúncia não está boa. Não existe pronúncia ruim, isso é um recado que eu falo para ela e falo para todos. Existe não aprender, não tentar falar. Quando você tenta, você fala de um jeito e vai melhorando. Né? Se você fala de um jeito e vê uma música, e vê um filme, e vê um desenho, e vai perceber, não, mas espera aí, eu falei um pouquinho diferente daquilo. Você vai falar de novo, até fazer da mesma forma que um falante da língua inglesa mais acostumado. Então, não tem o pronúncia errada. O errado é não pronunciar, é não tentar falar. Você aprende a falar falando. Não existe outra forma. Então, um recado aí para os nossos 2 alunos e para os outros. E também para agradecer aos alunos que me mandaram os cartões de aniversário. Eu vou, daqui a pouco, terminando o vídeo, eu vou compartilhar no Instagram. Então, peço para os alunos que não me mandaram, não é uma atividade que vale nota, mas eu gostaria que
eu fiquei um pouco triste que eu não recebi de todos os alunos. Eu acho que eu recebi, ao todo, devo ter tido, acho que 10 cartões feitos. As atividades são feitas para vocês fazerem, pessoal. Não sei se na volta, quando voltar à escola, eu não cobre esse cartão de você, tá? Ou não vou cobrar dos alunos que me mandaram a foto, porque eu até disse para eles entregarem os cartões para quem ama, e eu tenho esse registro de quem tirou, de quem me mandou. Mas se você não me mandou, eu vou querer esse cartão e vou dar nota por ele. Então, por favor, faça, se não fez, e mande para mim. As atividades são feitas. Não é porque eu não estou ali vendo você fazer que eu não estou cobrando. E o seu pai e a sua mãe também estão junto de você e vão te cobrar. Então, não trate escola, não é porque você não está na escola e não está com uniforme, não está em sala de aula que você deixou de ser aluno. Então, faça as atividades, ok? Lembrando que também a realização dos quiz. O quiz, pessoal, é a maneira que eu tenho de controlar a presença de vocês nas aulas. Então, quem não está fazendo os quiz, automaticamente não está tendo presença nas aulas, semanalmente. Em relação às notas, não foi definido ainda pela Secretaria de Educação como é que vai ser essas notas feitas nas atividades virtuais. Provavelmente elas vão existir no seu boletim. Então, faça, se esforce, ok? Beleza. Então, voltando aqui. Então, lembrando, o conteúdo não é tão fácil porque ele envolve entender o funcionamento da língua. Então, os demonstrative pronouns, o que são? São pronomes demonstrativos, são palavras que servem para substituir um nome, ou como a gente pode falar na língua portuguesa, um substantivo, ou acompanham. Então, vou dar dois exemplos em português. O André falou, ele falou. Então, para mim não repetir o André, eu posso substituir a palavra por ele. Este professor está falando. Este qual? O professor que está acompanhando você agora, que você está prestando atenção. Não é aquele professor, aquele que está distante. Não, é este professor. Então, o este aqui está acompanhando a palavra professor, que é um substantivo. Ok? Então, os pronomes demonstrativos, o que eles têm a função na língua? De localizar você, próximo ou afastado. Um ou mais de um, que pode ser próximo ou afastado. Então, requer um treino, ok? Para isso, nós temos 4 palavras. This, that, das, those. Muita atenção, que eu até coloquei uma questão no quiz para você não tanto se preocupar em acertar ou errar, mas tentar entender o pronome esse, essa, isso, tá? O pronome essa, em português, eu até não fiz essa explicação, até vou fazer agora para ilustrar. Essa é uma explicação mais da língua portuguesa e menos da língua inglesa. Por quê? Na língua inglesa, ou está próximo ou está afastado. Não tem meio termo. Em português, eu tenho 3 formas. Eu tenho este, eu tenho essa e eu tenho aquela. Qual é a diferença em língua portuguesa? Quando eu falo este, está próximo de quem está falando, tá? Então, este próximo de quem está falando. Quando eu falo essa em português, é quando está próximo de quem está ouvindo. Então eu digo assim, este meu amigo, ele está do meu lado. Essa minha amiga, a minha amiga está do lado da pessoa que está ouvindo o que eu estou falando, para quem eu estou falando com ela. Aquela minha amiga, ela está bem distante. O que acontece? Por a gente ficar com dúvida em português entre este ou essa, o que a gente fez? Nós fizemos, na língua portuguesa, para ficar mais claro. Muitas pessoas pararam de usar o esta e usam essa. Então seria essa e aquela. Mas o correto, e é sempre bom tentar usar a língua como ela foi estudada, né? Porque assim, ó, se eu estou lendo um texto de uma história, o fato de eu dizer este ou essa vai mudar a localização do que está acontecendo, ou aquela. Então, é um recurso da língua que a gente tem que exercitar e treinar. Mas muitas pessoas falam só essa
ou aquela. Então, o essa, ele, se eu for traduzir, ele vai estar mais próximo do aquela do que da pessoa que está falando. Então, por isso que lá nas questões então a tradução do this é este, a tradução do that é essa ou aquela, ok? Para você até saber por que que errou. Ok, então hoje nós vamos ver a pergunta. Então, nesse novo conjunto de aulas, tivemos todo o conteúdo apresentado na última aula, e nessa aula e na próxima a gente vai ver esse conteúdo sendo usado. Então, nessa aula a gente vai ver o uso do this e o that em frases para se usar. Então, é uma frase muito usada, principalmente que nós, que não temos muito conhecimento em língua inglesa e viajamos para algum lugar, às vezes eu quero saber o nome daquilo, mas eu não sei o nome. Como é que eu vou perguntar para alguém? Então, eu digo, what is this? O que é isso? Desculpe, o que é isto? What is that? O que é aquilo? Né? Então, se você fala what is this e aponta para o objeto, né? Deixa eu pegar aqui. What is this? Você não sabe o nome. Você sabe que em português é tesoura. Né? Só que, se você aponta e fala what is this, a pessoa diz this is a scissor. Isso é uma tesoura. E aí você aprendeu a palavra. E aí você pode se comunicar. Certo? Então nós vamos ver o que é isto e o que é aquilo. Essa forma de perguntar. What is this? What is that? Beleza? Mas, para isso, na próxima aula a gente vai ver o uso do das e do those. Das, those. Das, those. Tá? Tente fazer o TH com essa língua entre os dentes. Não é tão fi como o TH no final das palavras, mas ele também é a língua entre os dentes. São this, that, das, those, tá? Treine essa, como se o dente, até observando o vídeo eu consigo perceber melhor, como se o dente descansasse na língua. Então, those, beleza? Então tá. E aí é preciso lembrar lá o uso do is, o uso do are, o uso do this, o uso do that, tá? Então tá. Nós temos aqui o, o link para o vídeo, tá? O desenho aqui porque a gente vai treinar as perguntas. O desenho aqui do bonequinho com o ponto de interrogação, question mark. Então aqui você tem onde pode clicar para ver o vídeo do YouTube. Você pode ver o vídeo primeiro, você pode ver o vídeo depois, você pode ver a aula primeiro, você pode ver a aula depois. Aconselho já que tem no YouTube, vai lá, vê o vídeo da aula passada, vê o vídeo na sequência esse vídeo dessa aula, isso vai te ajudar bastante. Tá? Veja quantas vezes quiser. Qual é a diferença das aulas presenciais com o professor em sala com o professor online nas aulas online? Que aqui você se torna o responsável por aprender. Na aula, você levanta a mão e pede para ir no banheiro. E eu continuo a aula, não tenho como parar. E aí você vai no banheiro, quando volta você perdeu alguma coisa. Agora não, agora nas aulas online você clica no pause, vai no seu banheiro, faz um lanche, volta, estuda, não entendeu, volta. Então você se tornou mais, você controla mais a sua maneira de aprender. Então use isso bem. Não precisa ver uma vez, duas vezes, só uma vez. Vê duas, vê três, vê quatro. Vê quantas vezes você diz, não, eu entendi isso aqui. Certo? Então, começando a aula aqui. Hi, let's start our class. Let's see Mondays. Então, a gente vai ver a data de hoje. Né? Então, vamos só dar uma revisada nos dias da semana. Monday, desculpa, vamos para o primeiro dia da semana, que é o domingo. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, certo? 7 dias da semana. June, vamos ver os meses. Então, até agora, January, February, March, April, May, June. Beleza? Treine essas coisas. O dia do mês. Lembrando que os dias do mês são números ordinais. O que isso quer dizer? Que todos os dias do mês em inglês são números ordinais. Em português, o único dia que é ordinal é o dia primeiro. Então, a única vez que o inglês e o português tratam o dia do mês igual é no dia primeiro. Então, dia 1º de junho, desculpa,
dia 1º de junho, ou June 1st. Ok? June 1st. Então, depois disso, nós dizemos dia 2, dia 3, dia 4, dia 5. Mas em inglês continua sendo números ordinais. Números ordinais, o que que é? Lembra disso? A gente repetia muitas vezes. Já deve estar até cansado de ouvir isso. Não tão cansado, porque como a gente não está tendo as aulas presenciais, mas eu insisti muito. Você que estuda comigo há quase 3 anos, você sabe que eu sempre insisti. Números cardinais, quantidade. 1, 2, 3, 4, 5. Números ordinais. First, second, third, fourth, fifth. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Os dias do mês são números ordinais, números que dão sequência, ordem, ok? Ali, Paula Martins Pereira School, Garopaba City, Santa Catarina State. Então, acabei pulando o ano. Então, ali, 2020. 2020, 20. Então, eu posso também falar 2020, 2020, 2020, mas eu acho confuso fazer esse uso, então eu prefiro 2020. Em inglês dos Estados Unidos, nós falamos 20. Em inglês da Inglaterra, britânico, nós falamos 20. Eu prefiro falar o 20 e estudar mais a língua inglesa da Inglaterra, porque ele me parece, no ouvir, mais parecido com a maneira que nós falamos em português. Mas não significa que é mais certo ou mais errado. Significa que é uma escolha. Né? Eu poderia estar mostrando para vocês o inglês da Austrália, da Nova Zelândia, da África do Sul. Eu fiz uma escolha porque o inglês surgiu na Inglaterra. Então, se eu posso escolher onde surgiu, eu prefiro fazer isso. Mas a gente sabe que o inglês mais falado no mundo é o inglês norte-americano, certo? Paula Martins Pereira School, né, lembrando do espelhado, Garopaba City, Santa Catarina State. Então, aqui o espelhado. Certo. Eu vou repetir agora, se você quiser repetir e treinar um pouquinho na pronúncia, eu vou falando mais pausadamente. Monday, June 1st, 2020. Eu vou começar de novo, falei errado, não é bom continuar errado. Vamos lá. Monday, June 1st, 2020. Paula Martins Pereira School, Garopaba City, Santa Catarina State. Today's lesson, what is this, what is that? Ok? Então, nós vamos ver hoje o que é isto e o que é aquilo. Beleza? Hello, how are you? Né? Treinando aqui a pergunta, o greeting, o cumprimento e o como é que você está. Então, how are you? Você está bem? Tudo bem? Eu tenho mantido nas aulas esse desenhozinho aqui, que é uma coisa importantíssima. Hoje, você é parte fundamental do controle dessa doença que estão impedindo de nós termos aula. Quanto mais você se cuida, mais rápido as escolas vão ser reabertas. Então, fique em casa. Toda vez que você fica em casa, que você não tem contato com outras pessoas que não sejam as pessoas que você tem dentro da sua casa, menos risco você e a sua família correm. Então, stay home, save a life. Fique em casa, salve uma vida. Se tiver que sair, uso de máscara, uso de luva se for necessário, a questão do álcool gel, evitar tocar o máximo possível nas coisas, evitar ter contato com pessoas sem máscara. Então, tudo isso são formas que você está cuidando da sua saúde e da saúde das pessoas que você ama, ok? E está salvando vidas. Seja o super-herói da sua família. Então, aqui, have you stayed at home, então você tem ficado em casa, it's important everyone health, isso é importante para a saúde de todos, ok? Na última aula a gente aprendeu os demonstrative pronouns e a gente vai dar uma revisadinha, então precisamos relembrar isso, né? Então nós vimos o this, o that, o das e o those. Então, this way, esse caminho, that way, aquele caminho. Então, aqui é só uma... Então,
Primeiro lembramos que essas palavras servem para dizer que algo ou alguém estão perto ou longe de quem fala, certo? Near, far. Near, próximo, far, afastado, ok? This serve para coisas ou pessoas que estão próximos de quem fala, certo? This finger está próximo de quem fala. E é um só. Então, é uma coisa ou uma pessoa que está próximo de quem fala. That é uma coisa ou pessoa que está afastada. That finger. Aquele dedo. O dedo está afastado. É um dedo e está afastado de quem está falando. Des é quando mais de um está próximo de quem fala. Des fingers. Estes dedos. Então, mais de um próximo de quem fala. Those fingers. Mais de um afastado de quem fala. Those fingers, aqueles dedos. Ok? Beleza. Então, eu coloquei algumas imagens aqui para você ver o uso do this, do that, do that e do those. Então, por exemplo, this is a new student. Esta é a aluna nova, uma nova aluna. Né? A gente poderia trocar a ordem aqui, não faria tanto problema. A menina está próximo de quem? Do rapaz que está falando. Então, ele está dizendo, esta é a nova aluna, porque está próximo dele falando com essa pessoa aqui que está ouvindo. Então, está mais próximo dele do que dela. That is my dentist. Esse é o meu dentista, ou aquele é o meu dentista. Ele não está próximo de quem está falando, ele está afastado. Percebeu o uso do esse aqui, ó? Ou poderia ser aquele. Se está mais próximo de quem está te ouvindo, você vai usar o esse. Se está afastado de quem está falando e de quem está ouvindo, você pode traduzir como aquele. Em inglês faz diferença? Não, porque ou está próximo ou está afastado. Ou é this ou é that. Tanto faz. E não interessa se é masculino, feminino, ou se é um animal, ou se é um objeto. Isso não interessa no inglês. Interessa se eu for traduzir. E aí fica uma coisa importante. Quando eu estou aprendendo inglês, eu não estou preocupado em traduzir, porque eu estou aprendendo a pensar em inglês. Então, não interessa se that é aquele, aquela, aquilo. Não interessa. Interessa o uso. That, quando é uma coisa afastada de quem fala. Certo? Se é esse, se é aquele, isso para quem está aprendendo inglês não interessa. Interessa para quem fala em português. Se você tiver que traduzir para alguém, aí você vai ter que escolher, esse ou aquele. Mas em inglês não faz diferença. Então essa frase aqui poderia ser traduzida como aquele é meu dentista ou esse é o meu dentista. Não faz diferença. Agora temos aqui os Titans, né? These are my friends. Estes são meus amigos. Então, os amigos estão próximos dela falando. Aqui o desenho até está um pouco afastado, mas é no sentido que esses são os amigos próximos dela, os amigos importantes dela, tá? These are my friends. Esses são meus amigos. Aqui eu fiz até uma frase negativa, no sentido de usar o não, para você pode dizer que está ou não está. São ou não são, é só botar o not. Those aren't her earrings. Então, estes não são os brincos dela. Então, os brincos que estão afastados, que são mais de um, não são. Those are her earrings. Então, aqueles não são os brincos dela. Beleza? Eu gostaria que você notasse ali o uso do aren't, né? Então, o aren't é, na verdade, o are, que a gente viu na última aula, mais o uso do not. Aren't, not. Quando eu junto os dois, fica aren't. O falante de inglês prefere falar aren't, em vez de falar are not. Demora mais para falar, então normalmente o falante opta por essa forma. Nós gostamos, tanto em português, quanto em inglês, quanto em espanhol, falar rápido. Assim, normalmente, quando é sala de aula, o professor fala um pouco mais lento. Mas quando você está conversando com alguém, normalmente a gente tem uma fala um pouco mais rápida e é natural das línguas e da comunicação, ok?
Então, outra coisa que é importante lembrar que o uso do this e o uso do that, você vai usar o is. Um truque bom, ó, this is. Então, e outra coisa, o is é usado quando é um, porque é o está ou são. Então, estes são, estes estão. Desculpe, este é, este está. That, aquele está ou aquele é. Então, quando eu uso this, eu uso is. Quando eu uso that, eu uso is. Quando é um, eu uso is. Beleza? Quando eu falo this and those, quando eu falo de mais de um, aí é o são ou estão. Então, estes são, estes estão. Aqueles são, aqueles estão. Então, quando eu falo this ou those, eu falo are. Are. Lembrando que você não faz o som desse E aqui. Are. Beleza? Depois de lembrar isso, vamos aprender como perguntar o que é isto e o que é aquilo. Então, quando eu quero perguntar de algo que está perto de algo que nós estamos, algo que vamos perguntar sobre algo que está próximo de quem está falando. Nós falamos what is this? Então, what seria o quê? Aqui dá exatamente substituindo. Ó. O é o is e o isto é o this. What is this? E aqui na imagem é what is this? O que é isto? Está próximo de quem fala e eu vou responder. Eu não vou falar agora porque a gente vai ver esse conteúdo de sala de aula para treinar o What is this. Se fosse em sala de aula, eu usaria o material escolar que você tivesse na mesa. Como a gente está fazendo online, eu vou mostrar as imagens, ok? Mas aqui até está a resposta, né? Para responder, you say, to answer, you say, that is an eraser. Não se preocupe, pessoal, com esse uso do an ou só do a. Do a, tá? Não se preocupe com isso, esse é o conteúdo depois que a gente vai ver, tá? Acho que daqui uma ou duas aulas. Acho que daqui tirando essa aula, outra, acredito que daqui a 3 aulas você vai ver esse conteúdo. Então, não se preocupe muito com isso, tá? Esse N aqui é só usado porque aqui é uma vogal. Eu vou explicar melhor isso quando a gente apresentar esse conteúdo. E quando for uma consoante, é só o N, tá? Mas não se preocupe, é só o A sem o N, tá? Mas não se preocupe tanto com isso. Então, this is an eraser. Isto é uma borracha. What is this? This is an eraser. Isto é uma borracha. Ok? Você deve ter notado que na pergunta estão em diferentes lugares. Então, quando eu pergunto, olha, o is e o this, eles trocam de posição. Quando eu respondo, ó, this is, mas quando eu pergunto é is this, tá? O que que acontece no inglês? O inglês tem algumas características diferentes da língua portuguesa. Quando eu faço uma pergunta, eu só boto um ponto de interrogação se for escrita e se eu estiver falando, eu só faço uma entonação de pergunta. O que é isto? É diferente de o que é isto. Quando eu digo o que é isto, eu estou explicando, eu estou falando. Quando eu digo o que é isto, percebeu? O que é isto? Essa entonação de pergunta. Em inglês, eu tenho esse recurso que é a troca das palavras. Então, quando tiver perguntas, há uma troca de posição de palavras, tá? Então, para responder this is, para perguntar is this, certo? Aqui tem uma tabelinha que vai ficar mais claro. Quando eu pergunto, tem a palavra que serve para perguntar, que a gente chama WH question, que são palavras de perguntas, ou em português nós chamaríamos de pronomes interrogativos. São palavras que servem para perguntar, que é quando, como, onde, porquê. Tá? Em inglês, qual é a característica? É que normalmente elas começam com W e H, por isso W HWH question, perguntas com WH. Então, aqui a pergunta o quê? Eu tenho a palavra é ou está e eu tenho a palavra this.
Percebeu? Quando eu vou responder, o que aconteceu com essa palavra em púrpura aqui? Se eu perguntei, o ponto de interrogação vai desaparecer na resposta, porque eu estou afirmando. Vai ter um ponto final. Então, o this veio para cá. What is this? This is a eraser. Aqui tem um errinho, tá? Que depois eu vou consertar. Aqui teria que ser um AN. Beleza? What is this? O que é aquilo? This is a telephone. O que é aquilo? Aí temos, a gente já viu this, vamos ver o that, que é a mesma, o recurso ali de trocar a posição. What is this? O que é aquilo? Está afastado da moça que fala. Para responder, that is a telephone. Percebeu que é só trocar o this pelo that. That is a telephone. Ok? Você deve ter notado que o that troca de posição com is. Na pergunta é is that, na resposta é that is. Ok? A mesma questão aqui, ó. What is this? What is that? That is a telephone. O que é isto? Isto é um telefone, tá? Então, muita atenção nisso. Vamos treinar as perguntas do what is this? What is that? Tá? Para isso, nós vamos trazer o vocabulary of classroom objects. Então, vamos trazer o vocabulário de objetos escolares. Observe a tabela. Então, aqui, estude bem essa tabela, que vai ter questões no quiz sobre isso, tá? Então, temos ali bag, mochila, calculator, calculadora, crayons, giz de cera, desk, carteira ou mesa escolar, né? Tem pessoas que falam carteira, a mesa de escola, certo? Eraser, borracha, felt tips, canetas hidrocores, ou como a gente chama de canetinhas, folder, pasta, glue, cola, notebook, o caderno ou bloco de anotação, tá? Por exemplo, o computador pessoal a gente não chama em inglês de notebook. Em português, por algum motivo maluco, a gente chama, mas na verdade a gente chama de laptop, tá? Em inglês, então, notebook seria o caderno ou bloco de notas. Pen, caneta. Pencil case, então seria o estojo das canetas. Por isso, o estojo dos lápis, né? Pencil case, os estojos dos lápis. Case, estojo. E aí eu botei penal, porque quem é de Santa Catarina, dependendo da região, fala penal. Quem é de outros estados ou de outros lugares de Santa Catarina fala estojo, né? Penal talvez encaixe mais com a questão do pencil case. Pencil sharpener. Sharpener é a coisa que afia, que aponta. Então seria um apontador de lápis. Mas em português a gente só fala apontador. Mas aí, por exemplo, eu posso ter que afie facas. Então seria um knife sharpener, um afiador, um apontador de facas, por exemplo. Temos a palavra pencil, lápis, ruler, régua, scissor, tesoura, stickers, adesivos. Então temos essas palavras. Vamos rever. Então ali, bag, calculator, crayons, desk, eraser, felt tips, folder, glue, notebook, pen, pencil case, pencil sharpener. Ok? Beleza. Pencil sharpener, desculpa, pencil, ruler, scissor, stickers. Então vamos ver alguns exemplos aqui, com what is this, what's that. Então ali, what is this? This is a pen. What is this? This is a pen. What is this? This is a pen. O que é isto? Isto é uma caneta. Ela está próxima de quem fala. What is this? This is a pen. Percebeu a troca aqui, ó? Ó, na pergunta no final, na resposta no começo. Na pergunta o is é antes do this, na resposta é depois do this, e aí o que vem a informação pen. What's that? Está afastado, é uma coisa, e eu vou dizer that is a pencil. O que é isto? Isto é um lápis. Pen, pencil. Ok?
Beleza. Vamos só mais uma perguntinha aqui. What is that? Né? Já que a gente está afastado, what is that? That is a scissor. Vamos perguntar, what is this? This is a notebook. What is this? This is a notebook. Faça esse treino. Pega alguém da sua família, um irmão, uma irmã, um pai, uma mãe, uma avó, e faça essas perguntas para ela te ajudar. What is this? This is peça para pega os objetos escolares, bote numa mesa e ensine para quem estiver estudando com você como é que pergunta e você vai respondendo. This is a pen. This is an eraser. This is a glue. Né? Treine um pouquinho. Beleza? Então tá. A aula é isso. A gente está encerrando a aula. Né? Se esforce bastante para tirar uma nota 1000 no quiz. É importante. Não faça o quiz como jogo. O quiz não é jogo. O quiz é testagem de conhecimento. Você está fazendo a primeira pergunta, chutou? Está fazendo a segunda pergunta, chutou? Está fazendo a terceira pergunta e está chutando de novo? Vai acontecer a mesma coisa que acontece quando você faz uma prova na escola. A sua nota vai ser baixa. Qual é a diferença? Que lá não tem o que fazer. Você ou estudou para a prova ou não estudou para a prova, vai fazer a prova e vai tirar uma nota. Aqui é um recurso da aula, é online, remota. Você chutou uma, chutou duas, pare. Fecha o quiz, esqueça as perguntas que você respondeu, que você não vai ter como pegá-las de novo. Veja o vídeo de novo, veja a aula de novo, volte lá e tenha certeza nas respostas. Não trate a sua aprendizagem como jogo, como brincadeira. Estude, você é um aluno que está no 5º ano e ano que vem vai para o 6º. Cada ano vai ficando mais difícil. Então comece a entender que não respeite o que você está aprendendo, respeite a sua aprendizagem. Eu tenho certeza que daqui a alguns anos a gente vai se encontrar na praia ou em algum lugar em Garopaba e você vai dizer, professor, muito obrigado pelas aulas de inglês, porque hoje eu consigo falar fluentemente inglês e começou com você. E eu vou sentir muito orgulho. Mas se você não pagar o preço, ou seja, investir agora, não vai ser no futuro que você vai ter isso. O aprender inglês é como se fosse, sabe, aqueles porquinhos de moedinhas que você vai botando? O inglês é a mesma coisa. Cada dia você vai botando uma moedinha. Até chegar o dia que você vai abrir o porquinho e vai ter bastante dinheiro ali. É a mesma coisa no inglês. Se você não bota essas moedinhas, você não depois não tem nada. Ok? Então tá. Se você acha que ainda não está tão cansado que dá para fazer mais algumas coisas, você tem alguns exercícios aqui, você clica e você vai ter alguns exercícios com pronomes demonstrativos, então são exercícios mais difíceis, tá? Até não são exercícios que eu cobraria no quiz, mas eu acho que se você entender o assunto, você vai conseguir responder ali. Você vai também ver um vídeo das perguntas What is this, what is that? Tá? É um vídeo bem interessante sobre esse uso das perguntas e uma música com essas perguntas do What is this, what is that? Então, faça isso, vai ajudar bastante. Chegamos aqui no final da aula, né? Goodbye, see you soon. Então, adeus, nos vemos logo. Também tem o quiz, qualquer lugar aqui que você clicar, respeite a sua aprendizagem e quando você tirar a nota 1000 e mostrar para o seu pai e para sua mãe, eles vão sentir muito orgulho. E aí, isso é o porquinho do dinheiro que a gente está botando. Você investiu em estudar e agora consegue mostrar. E qual é a diferença da escola em sala de aula? Que lá levava uma semana para eu entregar para você a prova corrigida. Agora você, na hora, você estudou, você se esforçou, você viu os vídeos e você respondeu e tirou 1000. E a sua mãe vê na hora e sente orgulho de você, porque todos os pais querem o melhor para você. Ok? Também eu peço que você acompanhe o Desgrilando com o Prof. André nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no Instagram. Peço que no Instagram, no YouTube, você se inscreva, curta, clique no sininho ali para receber notificações. Temos vídeos toda semana. Todos os vídeos que já foram apresentados estão lá. Tem vídeos de outros conteúdos também, se você quiser. Quanto mais você investe em estudo, mais você aprende, ok? Então tá. Deixa eu só voltar aqui, voltamos à tela. Então,
Bye bye, see you, stay at home, fique em casa. Então, bye bye.